Queridos, Senhor, me dá da tua graça. Abra sua Bíblia, você pode permanecer sentado. Já passaram tanto tempo em pé neste momento de bênção. Eu só peço que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Olha aí, a irmã Nina está de volta. Como é que está o joelho, irmã Nina? Glória a Deus. Continuamos orando. A nossa irmã Gláucia está se recuperando também ali, uma cirurgia no seu tornozelo. Oremos pela serva de Deus. Nosso irmão Francivaldo também, enfermo. Lembrem mais de alguém que eu não estou lembrando para a gente orar? Tem mais alguém enfermo que vocês têm lembrança? Hã? A irmã Arlinda está dodói? Amém. Quem mais? Eu ouvi alguém falando aqui. O pastor Flávio está com uma tosse. Hoje passei por um exame de endoscopia. Irmãos, pensa no constrangimento. Eu dentro daquela clínica tossindo, aquela tosse cheia. Oremos para que o Senhor cure os enfermos. Glória a Jesus. Vocês encontraram o texto referido? Hebreus capítulo 11, versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jerusalém, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os seus descendentes, porque acolheu os espias com paz. E que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para falar de como Deus usou Gideão, usou Baraque, usou Sansão, usou Jefté, usou Davi, usou Samuel, e também como Deus usou os seus santos profetas. Jesus! E esses homens de Deus, por meio da fé, eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, eles obtiveram promessas. Irmãos, eles fecharam boca de leões. Esses homens e mulheres cheios de Deus, pela fé, eles extinguiram a violência do fogo, eles escaparam de ser mortos à espada. E olha, irmãos, que frase poderosa aqui no final do versículo 34. Da fraqueza, me diga como é isso aqui. Da fraqueza eu tirar força. Eles fizeram-se poderosos na guerra, eles puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mateus capítulo 27, fala disso, Alguns homens e mulheres de Deus foram torturados. Pela fé, em nome da fé no seu Deus, eles não aceitaram seu resgate, para que pudessem obter superior ressurreição. Outros homens e mulheres de Deus, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Esses homens e mulheres de Deus, irmãos, em nome da fé e do chamado que eles tinham, eles receberam apedrejamento. Alguns foram cerrados ao meio. A tradição diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, Mortos a fio da espada. E aqui eu vou contextualizar. Andaram como peregrinos, por exemplo, no Coliseu Romano,
Vestiam eles de peles de ovelhas, de cabras, e soltavam eles no Coliseu Romano, e depois soltavam os leões para os devorarem, né? Eles passaram por necessidades, eles foram afligidos, eles foram maltratados. Meu Deus, só o Espírito Santo para trazer uma inspiração dessa aqui, irmãos. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Eles andaram errantes. Pastor, onde era a igreja deles? Pelos desertos, pelos montes. Se você lê o livro As Catacumbas de Roma, você vai entender isso aqui, pelas covas, pelos antros da terra escondidos. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, eles não obtiveram a concretização da promessa. Como é que a gente lê Hebreus capítulo 11 e a gente tem coragem de dizer que quem tem promessa de Deus não morre? Como é que a gente lê Hebreus capítulo 11, irmãos, e a gente ainda consegue cantar canções que adoram tanto a nós mesmos? Versículo 40. Por que eles não alcançaram a concretização da promessa? Porque Deus não era o Flauber, não era a igreja, não era o pastor mais renomado que você conhece da internet. Era por causa de Deus. Macho devasse, manaievaste. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E agora, vocês acham que ainda precisa pregar? Né? Meus irmãos, eu não vou expor esse texto. Eu peguei esse texto como ponto de partida para algo muito simples que eu quero falar, e eu não vou tomar o tempo de vocês, não mais do que o necessário. Nós estamos numa série de mensagens a respeito do tema Aviva a tua obra, Senhor, restaurando o fervor espiritual. Irmãos, quando acendeu no meu coração ministrar palavras nesse tema, o que acendeu no meu coração e a chama que permanece acesa é despertar na minha própria vida e na vida de cada um da nossa igreja o desejo por mais de Deus, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses em capítulo 3, do versículo 1 ao 3, para nós buscarmos mais as coisas do alto do que as coisas da terra, para nós termos o nosso coração aquecido, irmãos, pela nossa saudade do céu, e assim nós buscarmos mais e mais a face do Senhor, buscarmos mais e mais a presença do Senhor, não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. O meu desejo, irmãos, é que cada um de nós, a começar pela minha própria vida, ter dentro de nós a chama do nosso chamado reacesa. Seja você obreiro, seja você líder, seja você membro, congregado, nós termos a nossa chama reacesa, irmãos, pelas coisas de Deus. Vontade de buscar o santo, irmãos. Vontade de agradar a Deus e não de ser agradado por Deus. Nós estamos vivendo uma geração, um tempo em que a igreja ela quer ser agradada por Deus, mas ela não está na mesma proporção preocupada em agradar a Deus. Quando os 12 espias voltaram da terra, eles passaram 40 dias espiando a terra prometida, e quando trouxeram o relatório para Moisés em Cádiz Barneia, vocês que são
graças a Deus, maravilhosos leitores bíblicos, sabem muito bem que 10 espias, eles desanimaram tanto o povo com seu relatório negativo sobre a terra, que o povo começou a se desesperar e a chorar. Mas Caleb e Josué, eles tomaram a palavra e eles disseram assim: olha, a terra é boa, é verdade que tem os gigantes, tem inimigos a serem derrotados nessa terra, mas essa terra é promessa de Deus. Aí ele vai e usa o termo assim, ó: se Deus se agradar de nós, pode ter os anaquins, pode ter os gigantes, pode ser pelo deserto, pode ser pelos vales, pode ser pelos montes. Se Deus se agradar de nós, essa terra será nossa. Então, irmãos, o meu desejo é falar a respeito dessa importância do nosso chamado com Deus, do seu chamado com Deus, de você conduzir a sua vida de forma que agrade a Deus. Não se preocupe prioritariamente em agradar o homem, se preocupe prioritariamente em você agradar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que muitas vezes, quando nós estamos demasiadamente preocupados em agradar os homens, é quase certo que nós desagradaremos a Deus. Porque quando nós queremos agradar o homem, nós nos preocupamos em produzir, em apresentar resultados, em apresentar obras. Mas quando nos preocupamos em agradar a Deus, a nossa maior preocupação é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Ele se refere principalmente aos ministros, mas eu tomo aqui para toda a igreja. O que se espera do ministro? O que se espera de um crente? O que se espera de uma igreja? É que ela seja encontrada fiel. Fiel, irmãos, é agradar a Deus. Então eu fiz essa leitura propositadamente para despertar em nós, irmãos, esse anseio que esses homens tiveram, irmãos. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, do início ao fim, você vai ver que esses homens, pela fé, eles mantiveram-se fiéis, não diante das bonanças, mas diante das aflições, diante até da morte, diante de torturadores, diante de grandes dificuldades, esses homens mantiveram-se fiéis. Mantiveram-se fiéis. E nós estamos vivendo um tempo, querida igreja, que Deus abençoe, que cada um de nós tenhamos consciência dessa palavra que falo, mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que por tão poucas provações que nós enfrentamos, nós temos largado, nós temos soltado, irmãos, o nosso chamado. E este mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, quando recuamos, irmãos, quando abandonamos, quando não atendemos devidamente o que Deus espera de nós, irmãos, nós estamos desagradando a Deus. Vocês lembram a palavra que o anjo falou a Balaão? Quando por 3 vezes ele interrompeu o caminho de Balaão, na terceira vez o anjo disse assim: eu vim para te interromper nesse caminho, porque os teus caminhos não são agradáveis a Deus. E aí, meus irmãos, para enfatizar mais ainda a mensagem que eu estou trabalhando com vocês nesta noite, para reacender essa chama espiritual do nosso chamado, este fervor espiritual dentro de cada um de nós, irmãos, eu queria citar pelo menos 3 exemplos de homens da Bíblia, que eles, com seus lábios, eles citaram
uma frase em comum e que me fez assim refletir tanto, irmão, sobre o meu chamado. E eu pretendo, com a graça de Deus, tentar ser muito claro para vocês, e não eu, mas que o Espírito Santo, em nome de Jesus, aplique no coração de vocês este mesmo anseio que eu sinto. E o tema da mensagem, eu já estou mais do que na metade dela, mas o tema dessa mensagem é: ai de mim, se eu não honrar o meu chamado. E com certeza já veio no pensamento de vocês o primeiro personagem que eu quero citar, e é ele mesmo, Isaías. Volte os seus olhos para Isaías, capítulo de número 6, por favor. Isaías, capítulo de número 6. No versículo de número 5, Isaías diz assim: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías pronuncia esta frase, ai de mim, porque ele é confrontado não por outro homem, ele é confrontado, irmãos, pela revelação da glória de Deus. O versículo de número 1 do capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Há a descrição de toda aquela revelação dos serafins, de tudo quanto, e diante desta revelação da glória de Deus, Isaías se sentiu confrontado pelo próprio Deus. Então ele pronunciou essas palavras: ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. E eu vi o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu já disse isso, outros irmãos pregadores já passaram por aqui e disseram isso. No capítulo 5, eu li e tentei aqui enumerar. Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas no capítulo 5 do profeta Isaías, ele pronuncia pelo menos 6 ais com relação a Israel. O versículo 8 ele diz: ai dos que ajuntam casas e mais casas, unem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. No versículo 11, é o segundo ai, ele diz: ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, continuam até a noite, até que o vinho os esquente. No versículo de número 18, ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordões de iniquidade, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça. No versículo de número 20 tem o quarto ai, ele diz: ai dos que chamam o mal de bem e que chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. No versículo 21 tem o quinto ai, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito. E no versículo 22 tem o sexto ai, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar a bebida forte. Ele sai dizendo ai para todo mundo que cometia um determinado tipo de iniquidade. Mas quando chega no capítulo 6, confrontado, cheio da glória de Deus, ele disse: ai de mim, eu sou pecador. Meus irmãos, essa consciência do profeta Isaías fez com que ele confessasse o seu pecado diante da glória de Deus e tivesse o seu pecado perdoado e a si mesmo purificado, como nós lemos no texto, nos versículos que se seguem ao capítulo 6 e versículo 5. E depois que o Senhor bradou dizendo: quem há de ir por nós? Esse homem, agora de forma segura, ele diz: eis-me aqui. Confrontado pela glória de Deus, ele diz: ai de mim,
purificado pela mão de Deus, ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Irmãos, isso é um motivo tremendo e maravilhoso para nós pedirmos a Deus que reacenda dentro de cada um de nós essa chama de fervor espiritual. Nós somos pecadores, somos, mas nós servimos a um Deus que perdoa pecados, amém, igreja? Nós servimos a um Deus que pelo sangue de Jesus, Ele não precisou de uma tenaz. Foi algo mais precioso sobre a tua vida e sobre a minha vida. Foi o sangue de Jesus que perdoou os nossos pecados. Então, amado irmão, com a consciência de que somos pecadores, mas com a consciência lavada e remida que nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, irmãos, vamos honrar, vamos cumprir, vamos viver o nosso chamado, vamos buscar mais a face de Deus, vamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, Senhor. Irmãos, nós cantamos com os olhos cheios d'água: usa-me, sou teu milagre. E nós não estamos errados, irmãos, nós somos de fato o milagre de Deus, salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Então que cantemos não somente uma canção poética, mas que cantemos fazendo uma oração e um clamor: usa-me, Senhor, eu sou o teu milagre, eu sou lavado, eu sou comprado, eu sou remido pelo teu sangue, eis-me aqui, Senhor, eu quero honrar o meu chamado. Ai de mim, se eu não honrar o meu chamado. O segundo personagem que eu quero lançar entendimento aqui para a igreja, nós lemos em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 22. Aliás, 23, perdão. 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 23. A frase muda um pouco, mas o sentido é o mesmo. Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, ó Israel. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e o caminho direito. Eu poderia contextualizar para a nossa mensagem como se Samuel dissesse assim: olha, quanto a mim, ai de mim, se eu não orar por vocês. O contexto dessa fala de Samuel, irmãos, é interessante. O povo de Israel havia pedido para si um rei. Samuel foi o último dos juízes. Ou seja, Israel era governado de forma teocrática pelo próprio Deus. Deus usava os juízes para governar Israel. Mas nós lemos ainda no livro de Samuel que Israel teve inveja das nações vizinhas que tinham rei, mas Israel não tinha. Então eles chegaram para Samuel e disseram: Samuel, o Senhor está envelhecendo, os seus filhos não seguem o mesmo caminho que o Senhor, e então nós queríamos um rei para que nos liderasse. Então, neste momento do capítulo 12, Samuel chama os anciãos, chama o povo de Israel para ter uma conversa. Ele faz uma prestação de contas sobre o seu próprio ministério. Ele diz, por exemplo, no versículo de número 3, eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor, diante do seu ungido, de quem eu tomei um boi, de quem eu tomei um juramento, a quem eu enganei, a quem eu oprimi, e das mãos de quem eu aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Falem, vocês têm alguma coisa para me acusar? Falem que eu vou restituir. E aí, depois que Samuel tem essa conversa com o povo, ele continua dizendo: vocês fizeram uma loucura. Vocês fizeram uma loucura. Vocês tomaram uma decisão muito errada, pedindo um rei para si. Vocês desagradaram ao rei. Por exemplo, no versículo 16, olha: fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor e Ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que vocês praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e
todo o povo temeu grandemente diante do Senhor e diante de Samuel. Então, se vocês observarem, Samuel estava até certo ponto decepcionado com o povo de Israel. Por que não dizer até certo ponto chateado? A ponto de ele orar e Deus mandar uma chuva com trovões e relâmpagos. Ele diz, eu vou orar agora. E o sinal que vocês fizeram loucura contra Deus é que eu vou orar e vai chover. E não é só chuva, não é sereno não. É chuva com trovão e relâmpago. E começou a chover. Então, qual é o contexto dessa fala de Samuel? Ai de mim se eu não orar por vocês. Depois que aconteceu essa chuva com trovões e relâmpagos, o povo reconheceu e pediu a Samuel, não cesse de orar por nós. Então Samuel diz, ai de mim, de eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Irmãos, se Isaías disse ai de mim por causa do pecado, Samuel está dizendo ai de mim se eu não orar. E é interessante que ele acrescenta, ai de mim se eu pecar, deixando de orar por vocês. Meus irmãos, para nós termos o nosso fervor espiritual, a chama do nosso fervor espiritual acesa, meus irmãos, nós precisamos orar. Mesmo que as circunstâncias entristeçam o nosso coração, como entristeceu de Samuel, mas Samuel parou de orar? Porque Samuel disse, em primeiro lugar, a minha aliança não é com vocês, a minha aliança é com... Então, longe de eu pecar contra Deus, deixando de orar. Queridos, eu louvo a Deus por cada um de vocês terem sentido no coração de vocês o desejo de congregar aqui na Igreja Bíblica Boa Semente. De fazer esta aliança com esta congregação, de estarem aqui servindo, adorando. Mas saiba de uma coisa, a primeira aliança que eu e vocês temos é com o Senhor. E é o Senhor quem nos unge, é o Senhor quem nos enche com o seu Espírito, com a sua unção, com a sua graça e com o seu poder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O culto em si, ele não enche ninguém de poder e de unção e de graça. Quem enche os servos e as servas de Deus com unção, poder e graça é Deus. O culto pode ser cheio da graça e da unção de Deus, mas não significa dizer que eu vou ser cheio por causa do culto. Quando o culto é cheio, é a manifestação da presença de Deus. Amém? Então é Deus quem nos enche. Então nós precisamos orar. Alimente a chama do ministério da oração na sua vida pessoal, na sua vida secreta com Deus. Ore mais, meus filhos, orem mais. Disso depende a vida espiritual de vocês. Ai de mim, se eu não honrar o meu chamado, alimentando o meu chamado com muita oração. Não pouca, com muita oração. O Senhor nos chamou, irmãos. O Senhor nos resgatou. Irmãos, no segundo domingo de novembro, se Deus permitir, nós vamos iniciar na nossa escola bíblica o estudo do livro Heróis da Fé. Irmãos, vocês vão ver, eu vou dar aqui um spoiler. Vocês vão ver sobre grandes avivamentos, através de homens de Deus. Mas que esses avivamentos, irmãos, não vieram, entre aspas, de graça. Teve muito choro, irmão. Teve muita lágrima. Teve muita oração, teve muito clamor, teve muita busca. Irmãos, se nós queremos ver a nossa vida incendiada pelo fervor de Deus, se nós quisermos ver a nossa igreja incendiada pela... Irmãos, isso que nós vivemos aqui, estamos vivendo aqui hoje, gente, é a ponta do iceberg. Vocês sabem que o iceberg que fica, como é que se diz? Na superfície, só é 10%, 90% dele está submerso. Embaixo d'água que ninguém vê. A gente vê aqueles icebergs e diz, meu Deus, que coisa grande. É só 10%. 90% está submerso. Irmão, o que Deus está fazendo aqui hoje à noite com a gente, a igreja do Senhor, é a ponta do iceberg. Irmão, tem muito mais coisa para Deus fazer. Tem muito mais coisa para Deus revelar. Irmão,
Tem tanta coisa para Deus fazer, tem tanta promessa para Deus cumprir na tua vida individual e na vida dessa igreja coletivamente. Igreja, vamos orar. Hoje à tarde, enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrava do sermão de domingo. E ficou uma frase martelando e eu parei o sermão que eu estava preparando e comecei a orar. Quando aquele leproso disse para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Eu olhei, eu me lembrei, veio na minha mente e eu fiquei orando pela igreja. Senhor, não é se tu quiseres, que eu sei que tu quer. Mas eu orava dizendo assim: Senhor, quando tu quiseres, tu pode fazer. E eu me referi a nós, a Igreja Bíblica Boa Semente. Senhor, quando tu quiser, tu pode fazer. Aí, deixa eu abrir meu coração. Na oração eu disse: Senhor, eu sou leproso, precisando de cura. Eu sou o líder da igreja que o Senhor constituiu. Quando tu quiseres, meu Pai, tu pode me curar, tu pode me ungir, tu pode me incendiar, tu pode incendiar aquela igreja. Meus irmãos, eu estou esperando só ouvir o Senhor dizer: eu vou provocar um avivamento grande na IBBS. E hoje, irmãos, nesse culto, nos cultos que nós temos vivido, eu vejo o que Deus quer fazer, irmãos. Vamos orar mais, vamos nos achegar a Deus e dizer: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Senhor, aviva a minha vida, aviva a tua obra. Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo para que o Senhor faça. Samuel disse: longe de mim pecar contra o Senhor, não orando por vocês. E o último personagem, como eu disse que seriam só 3, está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 9. Os irmãos do louvor, por favor, podem tomar lugar. 1 aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta responsabilidade, esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Isaías disse: ai de mim, porque eu sou pecador, um homem de lábios impuros, que habita no meio de homens de lábios impuros. Eu preciso que o Senhor me purifique. Samuel disse: ai de mim, se eu pecar contra Deus, deixando de orar por Israel. E o apóstolo Paulo disse: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O interessante, irmãos, é o contexto que o apóstolo Paulo fala isso. Porque isso aqui até parece um jargão de coach, mas não é. O apóstolo Paulo, irmão, está defendendo o seu apostolado. E aqui, a grosso modo, eu vou falar. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, no capítulo 9. Vocês, irmãos da IBBS de Corinto, vocês têm me tratado mal. Eu não consigo ser integral na obra com vocês, porque vocês me acusam. Então eu tenho construído tendas para me manter e para não ser um peso para vocês, porque vocês reclamam. Eu posso não ser apóstolo para outros, ele diz assim no começo do capítulo 9, mas para vocês, IBBS de Corinto, cidade grega, eu sou apóstolo. Vocês nasceram das minhas entranhas, vocês nasceram das minhas dores de parto, e agora vocês não querem me honrar. Eu tenho semeado coisas espirituais na vida de vocês, e vocês têm me rejeitado. Aí é como se ele dissesse assim no contexto: da maneira como vocês têm me tratado, eu poderia fazer minhas malas e ir embora, tem tanto lugar para pregar o Evangelho. Só que no dia que eu cheguei nessa cidade, Deus falou comigo. Ele disse assim: fala e não te cales, porque eu tenho muita gente para salvar nessa cidade.
Então Deus falou comigo, Deus mandou eu pregar. Ai de mim, mesmo vocês me rejeitando, mesmo vocês não me valorizando, mesmo vocês questionando o meu chamado, ai de mim, se eu parar de pregar o evangelho. Irmãos, ai de nós, cada um de nós, se nós não vivermos esse santo evangelho. O Senhor nos chamou para fazer a obra dele. Tem problemas, irmãos, muitos problemas. Tem guerras, muitas guerras, como o apóstolo Paulo conta aqui que enfrentou. Mas ele diz, ai de mim, se eu parar. Ai de mim, se eu parar de pregar o santo evangelho. Ai de mim. Ai de mim, se eu parar de pregar o santo evangelho. Meus irmãos, é verdade que há muitas dificuldades, muitas pelejas. Mas, irmãos, se a cada dificuldade, a cada peleja que a gente enfrenta, a gente for parar, nós vamos ficar estagnados. Irmãos, vou fugir um pouco aqui do espiritual, mas tentar aplicar uma lição espiritual. Quem acompanha esporte, irmãos, vocês estão vendo aí a loucura que a torcida do Fortaleza Esporte Clube está fazendo para ir à final da Sul-Americana. É certeza o Fortaleza ser campeão? Alguém me responda? É certeza? Porque é futebol, né? Pode o Fortaleza jogar melhor os 90 minutos, dar 150 chutes a gol, não acertar nenhum, e o outro time nos 40 do segundo tempo vinha a bola bater nas costas do atacante e entrar. Os irmãos gritaram, está repreendido. Teve alguém que gritou. Eu escutei. Está repreendido. Então não é carnal, não é espiritual o negócio. Irmãos, vocês estão vendo a loucura que é a torcida do Fortaleza. Eu ouvi dizer que teve um homem que ele alugou um avião. Ele alugou um avião sozinho na intenção de vender as passagens para ele ganhar um trocadinho em cima. Aí todo mundo disse, isso é doido, alugou um avião. Irmão, quem é que vai comprar passagem para ir de avião? Ninguém tem dinheiro, não. Lotou o avião e tem fila de espera. O pessoal todo tempo ligando para ele. Ninguém desistiu, não. Eu vi um rapaz que saiu sexta-feira de moto, sozinho. Postou por último que estava em Santa Catarina, indo para o Uruguai. Não sei quantos ônibus vai. É certeza o Fortaleza ser campeão? A obra de Deus. Irmãos, nós temos a promessa, e fiel é aquele que prometeu, que nós vamos receber os nossos galardões e que nós vamos morar no céu. Nós temos certeza, não é dúvida não, é certeza. A palavra de Deus diz assim, ó, quem tem nele essa segurança, essa certeza, purifique-se a si mesmo. Eu tenho essa certeza, irmão. Então ai de mim, porque eu sou pecador, eu preciso que Deus me purifique todo dia, lavado com a graça de Deus. Ai de mim se eu não orar, irmãos, porque eu sei que a maneira de eu ter intimidade com meu Deus é através da oração. Ai de mim se não viver o santo evangelho. Mesmo que haja dificuldades, mesmo que me rejeitem, mesmo que não reconheçam a minha liderança, mesmo que não deem a devida atenção que você e eu mereçamos, mas ai de mim se eu não viver o evangelho. Eu fui chamado por Deus para viver o evangelho aqui, ali, além. Eu e vocês fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor na Judeia, em Jerusalém, na Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Ai de mim se eu não honrar o meu chamado. Querida igreja, vamos reacender em nome de Jesus o nosso fervor espiritual, irmãos, com a consciência de que nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus que nos perdoa, com a consciência de que nós temos que orar mais, porque é a maneira de nós termos intimidade com Deus, com a consciência de que esse evangelho, ele não é para ser só lido e vivido na segunda, na quarta e no domingo.
é para ser vivido todos os dias. Ai de mim, se eu não honrar o meu chamado. Ai de mim, se eu não honrar o Deus que me salvou. Ai de mim. Fiquemos de pé.